Bom dia, 15 de janeiro de 2026. O tema de hoje é espinho no ninho. Provérbios capítulo 4, versículo 7. Adquirir sabedoria é a coisa mais sábia que você pode fazer. Lembro-me de quando, certa vez, minha filha mais nova se recusou a ir à igreja. Entendi sua resistência, já que, como família pastoral, precisamos arcar com muitos compromissos em nossa comunidade local, o que pode se tornar enfadonho para uma criança. Tentei de todas as maneiras convencê-la de que seria divertido, mas ela insistiu em dizer que iria somente se fosse obrigada. Como não queria que a igreja se tornasse um peso, liguei para o meu marido e o informei que ficaríamos em casa. Então fui até o banheiro, fechei a porta e orei. Deus, me dê sabedoria para lidar com essa situação. Em seguida, senti o Senhor falar ao meu coração: coloque espinho no ninho. Você já ouviu dizer que pássaros colocam espinho no ninho para que os seus filhotes aprendam a voar? Apesar de ser apenas um ditado popular, essa frase revela um aspecto importante sobre a criação de filhos. Com frequência, os pais terão de tirar suas crianças da zona de conforto para que se desenvolvam. Rapidamente captei a mensagem. Minha filha estava se preparando para assistir seus desenhos favoritos até que eu disse a ela: já que estamos em casa, vamos tomar um banho, colocar o pijama, adiantar todas as suas tarefas da escola e organizar seu quarto. Na mesma hora, vi a frustração em seu olhar. No domingo seguinte, ela estava pronta para ir ao culto, sem que eu ao menos mandasse. Por toda a situação desafiadora, o Senhor tem uma nova porção de sabedoria para derramar sobre nós. Ele é um Deus generoso, então não hesite em pedir. Mateus capítulo 15. Então, alguns fariseus e escribas vieram a Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Por que não lavam as mãos quando comem? Jesus, porém, lhe respondeu: porque também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: honre seu pai e sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E convocando a multidão, Jesus disse: escutem e entendam, o que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso sim contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro disse a Jesus: explique-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: também vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se dele, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos? A mulher disse: é verdade, Senhor.
pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galileia e, subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros, e os deixaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperaram a saúde, os coxos andavam e os cegos viam e glorificavam o Deus de Israel. Então Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. E não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos. E estes distribuíram ao povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magadã. Provérbios capítulo 13. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o zombador não dá ouvidos à repreensão. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas os infiéis só desejam a violência. Quem vigia as suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. O preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. O justo odeia a mentira, mas o ímpio traz vergonha e desonra. A justiça guarda o que anda com integridade, mas a maldade adverte o pecador. Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres tendo muita riqueza. O resgate pela vida de alguém são as riquezas que ele tem, mas o pobre não corre o risco de ser ameaçado. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos ímpios se apagará. Da soberba só resulta a discórdia, mas a sabedoria está com os que se aconselham. A riqueza obtida com facilidade, essa diminui, mas quem a junta pelo trabalho, esse a vê aumentar. Esperança adiada faz adoecer o coração. Desejo cumprido é árvore de vida. Quem despreza a palavra terá de pagar por isso, mas o que teme o mandamento será recompensado. O ensino do sábio é fonte de vida, para evitar os laços da morte. O bom senso conquista favor, mas o caminho dos infiéis é intransitável. Quem é prudente age com conhecimento, mas o tolo espalha a sua tolice. O mensageiro perverso se precipita no mal, mas o embaixador fiel produz cura. Pobreza e vergonha sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que aceita a repreensão será honrado. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas os tolos detestam afastar-se do mal. Quem anda com sábios, sábio será, mas o companheiro dos tolos acabará mal. A desgraça persegue os pecadores, mas os justos serão recompensados com o bem. O homem bom deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. As terras dos pobres dão mantimento em abundância, mas isso se perde por falta de justiça. O que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos ímpios passa fome. Deus abençoe e espero você amanhã para fazer o devocional junto comigo.